Estamos de volta ao nosso culto da tarde, no poderoso nome de Jesus. E é muito poderoso porque nós somos o número 4 globalmente. Isto é literalmente bilhões de pessoas sendo alcançadas agora enquanto falamos, com a tremenda mensagem da gloriosa vinda do Messias, para que eles possam preparar as vestes, preparar os seus corações para a vinda do Rei da Glória. Nós todos podemos ver a profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015, a respeito da vinda de uma grande enfermidade, o coronavírus, que devastou totalmente a terra inteira e fechou tudo e fez com que toda a terra agora ouça. Então, vendo agora a qualidade que Deus está procurando na salvação cristã, tendo visto hoje por que é que o Senhor, em Mateus 22, jogou fora aquele amigo no inferno? Eu quero lentamente começar a andar na mensagem desta noite. E vocês podem dizer imediatamente que já desde ontem, quando eu comecei a trazer para vocês a mensagem das vestes de justiça, que a igreja deve estar vestindo agora, até hoje, quando o Senhor está sondando os corações. Então, a mensagem é essencialmente a respeito de aparecer diante do Senhor. Então, é por isso que naquele 29 de julho de 2009, na África do Sul, quando o Senhor me trouxe até o céu, e então houve a quebra do quarto selo. Pelo glorioso Cordeiro de Deus que está sentado no centro do trono. E então a liberação do quarto ser vivente por Deus Pai. Depois que ele conversou comigo, então ele foi e liberou o cavaleiro do quarto cavalo. E eu disse para vocês que estes seres viventes ao redor do trono de Deus, eles são os representantes de Deus Pai. Eles são os servos que servem na maior proximidade do próprio Deus Pai. Eles são aqueles que possuem a ira de Deus. Então é por isso que você vê que eles conversam comigo em cada ocasião quando um selo é quebrado. Que ele vem e me falam comigo a respeito da ira do Cordeiro que está prestes a ser liberada quando o selo for quebrado. Então, o cavalo é liberado naquela ocasião em particular. E então, nós vemos que a profecia de 1º de dezembro de 2015 vem diretamente na liberação do cavaleiro do cavalo amarelo. E é por isso que por mais de 2 meses agora nós estamos fechados dentro do livro do Apocalipse capítulo 6. E eu disse que a profecia do coronavírus e o cumprimento dela é essencialmente alertando uma geração que o Messias está vindo e que vocês precisam se preparar para o arrebatamento e que a tribulação está na porta. E é por isso que algumas das profecias que eu dei agora, que eu tenho dado neste tempo,
Elas são para a grande tribulação. Como a profecia que eu dei da quebra do sexto selo. Quando todos os planetas caíram, as estrelas, que acontece uma chuva de estrelas, e há alguns detalhes que eu não dei para vocês. Quando os céus são sacudidos violentamente. Deixe-me dar mais detalhes hoje. Quando o Cordeiro quebra o sexto selo, e a ira de Deus golpeia o universo e a terra, toda a criação, e as estrelas começam a cair como figos. Deixe-me dar mais detalhes hoje que eu não dei antes. Aquelas estrelas, quando elas caem, você vê um rastro de luz no céu enquanto elas estão caindo. Todo um rastro de luz, enquanto elas estão caindo. É impressionante. É uma coisa para se ver. É uma coisa temível para se ver. Quando elas caem, você vê um traço, um rastro de luz caindo com ela. E se é uma estrela de nêutrons e ela atinge uma nação, a explosão é inacreditável, é um tempo insuportável na Terra. O estrondo é insuportável. E eu disse que o coronavírus está dizendo que a tribulação está próxima. E é por isso que a profecia dos furúnculos que eu dei, esta profecia ela cai diretamente dentro da grande tribulação. Aquela profecia das úlceras que está vindo é pior do que o coronavírus. Então, se esta enfermidade que eu profetizei, ela é mais infecciosa do que o corona, então você não vai querer estar lá. Enfermidade que estará vindo na grande tribulação. É terrível, você não vai querer estar lá. Então, é por isso que a profecia que eu dei do coronavírus, eu a amarrei com a vinda do Messias. Então você vê que antes dessa profecia se cumprir, você vê que o ancião de dias, o próprio Deus Pai, vem e fala comigo face a face, como um amigo fala com seu amigo. Eu nem posso dizer para vocês este manto que cai aqui, eu não posso dizer. Mas o que eu estou dizendo é que este é um tempo crítico na história da Terra. E a igreja precisa se levantar acima dessa melancolia que está acontecendo e então olhar para a instrução, olhar para a vinda do Messias, olhar para aquilo que ela deve fazer. E olhar a instrução que está inserida naquela profecia. E então se preparar para a vinda do Messias. Mas toda esta narrativa, toda esta conversa, até mesmo quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou, toda aquela conversa era a respeito de preparar um povo para ir encontrar com o seu Deus no reino do céu. E é por isso que eu quero olhar pouco a pouco nesta noite. Eu quero olhar os eventos que aconteceram recentemente, como em Kisumu. Quando Deus Pai veio na nuvem da sua glória, qual é a mensagem? Onde foi que essa geração errou? A profecia do coronavírus
Por quê? Porque Deus está julgando esta geração. Então, o subtítulo lá, se você quiser pôr, é tudo a respeito de adoração. É tudo a respeito de aparecer diante do Senhor. O livro de Jeremias. Abram comigo no livro de Jeremias, capítulo 7, povo abençoado. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Eu chamei Deus Pai para vir do seu trono na tremenda e mais temível e antiga nuvem da sua glória. Isto é, como fumaça. Então, quando fomos a Kisumu, ele veio. E naquela profecia, eu disse que nós estaríamos em um estádio. Not the one of December 8th, not the one of December before it happened, December 22nd. Look at the one that's more than a year old. You hear me saying we are in a stadium. Se você olhar a profecia mais antiga, a profecia que é anterior a dezembro, bem antes, mais de um ano antes, eu disse que nós estávamos em um estádio. Então eu disse que eu chamei Deus Pai para vir, e o céu abriu. E a antiga nuvem de Deus que trouxe Israel do Egito todo o caminho até Jerusalém, ela desce todo o caminho desde o céu até o lugar onde eu estava na reunião. E eu descrevi que quando o Senhor chegou, há temor, há tremor, há alegria também. Então você me vê correndo, saindo para fora do estádio. Então você me ouve dizendo, vamos correr para fora. E eu disse, eu vou correr para fora, eu vou correr para fora. E você se lembra que até aquele tempo, nós não abríamos, não montávamos grandes tendas dentro dos estádios. Então você ficaria pensando, mas vai correr para fora de onde? De que prédio? Se nós estávamos em um estádio, não havia tenda nos estádios. Because normally our stadium meetings are 110 plus acres. Porque normalmente nas nossas reuniões nos estádios são muitas milhares de acres de tamanho, e está milhares de pessoas juntas, ombro com ombro. Então o altar é levantado lá. Não há nenhuma cobertura sobre o altar, a não ser algumas tendas para os convidados. Mas naquela profecia, eu digo que nós estamos em um estádio e que Deus Pai vem e nós corremos para fora, para fora. E recentemente, somente quando nós fomos ao altar de Utawala, naquela grande conferência em Utawala, onde o meu próprio filho, é ele que é o bispo daquele altar, o conselheiro legal Kimani Watenga. Então, aquele foi o tempo quando nós percebemos que nós poderíamos erguer uma tenda, não para cobrir todo o estádio, mas uma tenda grande, onde as pessoas poderiam sentar lá dentro, naquele altar. Então, em Kisumu, finalmente, a arcebispa Helen Ochieng, ela perguntou, será que nós podemos levantar uma tenda como aquela de Utawala aqui em Kisumu? Eu disse, sim, vai e monte essa tenda.
to visit and rest his glory, stand his glory on the roof. Então, quando Deus vem para repousar a sua glória no teto daquela tenda, You can see that everything is by design. The Lord himself is involved. então você vê que tudo é por desígnio. O próprio Deus está envolvido com isto. And so, December 22nd, 2019, Então, 22 de dezembro de 2019, after I called God the Father to come to that meeting, depois que eu chamei Deus Pai para vir naquela reunião, then the great God of heaven, the creator então of o all the grande earth and Deus do céu, o Criador dos céus e da terra e de todos, the creator of all the universe, o Criador de todo the o one that universo, gave each one of you air to breathe this morning, aquele que deu para cada um de vocês ar para the one respirar that nesta woke you up manhã, this morning, if he did not, you are done. aquele que acordou vocês nesta manhã, e se ele não acordou, você já And está he acabado. honored me. He honored his servants very mightily. Então ele me honrou, ele honrou os seus servos muito poderosamente. He said he wanted to do so that they may believe, they may have faith in you. Ele disse que ele faria isto para que então eles pudessem crer e But ter remember, fé when he did so, nele. back then in the Old Testament, that was the same reason that they may have the believe, have faith in you. Lembre-se que no Antigo Testamento foi a mesma coisa quando ele falou com Moisés, para que eles creiam e tenham fé em And we você, were Deus running disse. out of the big tent now, Então in the nós stadium. estávamos correndo para fora da grande tenda agora naquele estádio. Everything is by design, by setup by the Lord. Tudo é por desígnio estabelecido pelo And man, Senhor. a generation E fazer com que uma to geração, finally see God face to face like this and record. It was amazing. ele to see fez this. com que uma geração finalmente pudesse ver a nuvem de Deus face a face e ainda por cima registrar. É impressionante. E as pessoas na rua estão correndo There is, e dizendo, when the oh, cloud lá is está crossing ele, the lá está street, ele. heading towards where these two prophets are. Quando a nuvem agora estava atravessando a rua e indo em direção aonde os dois profetas estavam. Os seus dois And so profetas. these are uncommon time. Então estes são tempos These incomuns. are uncommon days. Estes são dias And if the incomuns. church or if a generation, is not able to catch the information, Então você sabe que se uma geração não é capaz de pegar a to informação, catch the instruction, de pegar a instrução, they can get hurt. eles podem se ferir. Hallelujah. Aleluia! Look at what is going on right now. Então podemos olhar o que está acontecendo agora. Jeremiah chapter 7, 1 to 11. Jeremias capítulo 7, de 1 a It 7. says, this is the word that came to Jeremiah Ele diz, esta é a palavra que veio a from Jeremias the Lord of hosts. da parte do Senhor dos Stand at the exércitos. gate of the Lord's house Fique junto à porta do templo do and Senhor there proclaim this message. e proclame lá esta mensagem. Hear the word of the Lord. Ouçam a palavra do All Senhor, you people of Judah todos vocês, povo de who Judá, come through this gate que entram por estas portas to worship the Lord. para adorar o Senhor. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Reform your ways Corrijam as suas and your condutas actions. e as suas ações. Reform your ways, Corrijam a sua conduta e as suas ações, and I will let you live in this place. e eu permitirei que habitem Do neste not lugar. trust in deceptive words. Não confiem em palavras enganosas e dizendo, This is the temple of the Lord. este é o templo do Senhor. The temple of the O Lord. templo do Senhor. The temple of the O Lord. templo do If you Senhor. really change your ways Se você realmente mudar os seus and your caminhos actions e as suas ações and deal with each other justly, e tratarem-se uns aos outros com if you do justiça, not oppress the foreigner se vocês não oprimirem o estrangeiro, o órfão or the widow, e a viúva, and do not shed innocent blood in this place, e não derramarem sangue inocente if neste you do lugar, not follow other gods, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, then I'll let
let you live in this place. Então eu os farei habitar neste In the lugar. land I gave your ancestors. E a terra que eu dei aos seus Again, in the antepassados, land I gave your ancestors. e na terra que eu dei aos seus antepassados, Forever and ever. desde a antiguidade para sempre. Mas You vejam, are trusting in deceptive words. vocês confiam em palavras enganosas, que são inúteis. Will you steal Vocês ainda and murder pensam and commit adultery que podem roubar e matar e cometer adultério and incense to Baal e jurar falsamente queimar incenso a and follow Baal other gods you have not known? e seguir outros deuses que vocês não conheceram Come and stand before me. e depois vir e ficar perante mim neste templo Bears my name que leva o meu nome and say e dizer, we are safe. estamos Safe seguros. to do all these detestable things. Seguros para fazer todas estas práticas repugnantes? Acaso esta Which casa, bears my holy name que leva o meu santo nome, become a den of robbers to não you? se tornou um covil de ladrões para vocês? I've been watching, declare Mas the Lord. cuidado, eu estou observando, eu mesmo, declara o Go down to the Senhor. place in Shiloh, Portanto, vão agora a Siló, where I first made my dwelling o for my primeiro name, lugar onde eu fiz uma habitação para o meu nome. and see what I did to it because of their E wickedness, vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade, because of the wickedness of Israel. por causa da impiedade de Israel, meu What is povo. the Lord saying there? O que é que o Senhor está dizendo lá? Blessed people. Povo abençoado, When the Lord has visited, quando o Senhor visitou, there is a responsibility. há uma And responsabilidade. nobody can say E ninguém pode dizer, that, oh, look, oh, veja, I am a modern generation. eu sou uma geração I'm a moderna. modern person. Eu sou uma pessoa I come moderna. from the first world. Eu vim do primeiro mundo. This is 2020. Agora é 2020. The creator Não. of all the people. O Criador de todas He as knows that you pessoas. have capacity to comprehend what he is doing and saying. Ele sabe que vocês têm a capacidade de compreender o que ele está falando e dizendo. E ele diz That the house of the Lord que a casa do Senhor had fallen, caiu and there was detestable practice going e on. haviam práticas repugnantes acontecendo He lá. talks about adultery. Ele fala de adultério, That is sexual immorality. de imoralidade sexual. Does that seem to you the church today? Acaso isso não parece para vocês como a igreja hoje? When you look at the church today, Quando você olha a igreja hoje, do you see that image in the church? você não vê essa imagem na igreja? And he's saying corruption. E ele diz corrupção. And when you look at the church today, don't you see that? E quando today? você olha para a igreja hoje, você It is não full vê of isso corruption, hoje? the trading of money in the church. Cheio de corrupção, lidando com They're dinheiro deal na making- igreja? people are making deals in the As church. pessoas estão fazendo negócio na igreja. Ai! Immorality is full. Cheio de moralidade. There are abortions in the worship team. Há abortos no grupo de The louvor. pastors have side Os women. pastores estão saindo com There are some mulheres. women that sit just in front there. So when the pastor is preaching, you cannot Há touch those mulheres women. You que cannot estão touch. sentadas lá na frente e quando o pastor está pregando, você não pode tocar naquelas mulheres. He cannot even rebuke them. Ele não pode nem If you try repreendê-las. to say, oh, why are they dressing like that? And you're not rebuking. Então, se ele tentasse dizer por que vocês estão vestidas assim, ele não está repreendendo. Os obreiros diriam, "Ah, não toque Those are nelas, the women that stand with him. porque estas são as mulheres que estão junto com ele. Elas estão semeando So these dinheiro are na deal- igreja. deal making in the church. Então há negociação acontecendo na igreja. Eu semeio dinheiro, então você So não this me is the state toca. of the house of the Lord. Então esta é a condição da casa do There is Senhor. corruption in worship. Há corrupção na adoração. The Christian lifestyle is now corrupt. O estilo de vida cristão agora está The dressing of corrompido. women in the world has found itself in the house of As the Lord. vestes das mulheres do mundo agora acharam um lugar dentro da casa do Senhor. E ele diz: Corruption. corrupção, imoralidade, assassinato, abortos estão acontecendo. Doesn't that seem to you like the house of the Lord today? Acaso isso não soa para vocês como a casa do Senhor hoje? Here inaonekana kama. Como a igreja de hoje?
The book of Malachi, chapter 1. O livro de Malaquias, capítulo 1. Malachi, chapter 1. Malaquias, capítulo 1. He says the following. Ele diz o seguinte. He says, from verse 6 to 14. Ele diz do versículo 6 ao 14. A son honors his father, O filho honra o seu pai and a slave his master. e o servo honra o seu senhor. If I am a father, where is the honor due me? Se eu sou pai, onde está a honra que me é If I am a devida? master, Se eu sou o Senhor, where is the respect due me? onde está o temor devido a I am mim? simply answering the question. Eu estou simplesmente respondendo a pergunta. Why the coronavirus now? Por que é que o coronavírus agora? Why is God judging this generation in such a Por terrible que é way? que Deus está julgando esta geração de uma forma tão In the terrível? US yesterday, more than 2,600 dead bodies were Nos Estados Unidos ontem, mais de 2.600 corpos foram recolhidos. What is going O on? que está acontecendo? With the prophecy of the coronavirus I gave. Com a profecia do coronavírus que eu dei. In other words, Em outras palavras, why did you strike us? por que é que você nos feriu? He's saying here, Malachi. Ele está dizendo aqui em Malaquias. A son honors his father, O filho honra o seu pai and a slave his master. e o servo o seu senhor. If I am a father, Se eu sou pai, where is the honor due me? onde está a honra que me é devida? If I am a master, Se eu sou o Senhor, where is the respect due me? onde está o temor, o respeito que me é devido? Pergunta ao Senhor It dos is you, exércitos. all priests, who show contempt unto my name. São vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. You ask, Mas vocês perguntam, how have we shown contempt for your name? como que nós temos demonstrado desprezo ao teu nome? Defiled food on my table, Trazendo comida impura no meu altar. on my altar. No meu altar. But you ask, Mas vocês how perguntam, have we defiled you? como que nós te desonramos? By saying that the Lord's table is contemptible. Quando vocês dizem que a mesa do Senhor é When you desprezível. offer blind animals for sacrifice, Quando vocês trazem animais cegos para is that sacrificar. not wrong? Acaso isto não é When ruim? you sacrifice Errado? lame and diseased animals, Quando vocês trazem animais aleijados e enfermos, is that doentes? not wrong? Isto não é errado? Try offering them to your governor. Tenta oferecê-los ao seu Would governador. he be pleased with you? Ele vai se agradar de você? Would he respect you? Ele vai te respeitar? Says the Lord Almighty. Diz o Senhor dos Exércitos. Verse 9 he says, Versículo 9, ele diz: now plead with God to be gracious to you. agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Com estas ofertas de suas mãos, ele vai aceitá-los? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se alguém Would de go and vocês shut the temple doors, fosse e fechasse as portas do so that templo, you would not light up your useless fires at my altar. para que alguém de vocês não acendesse fogo inútil no meu The other altar. version says, so that I would not see the useless fires you light at my altar. Outra versão diz, para que eu não veja este fogo inútil que vocês acendem no meu altar. I am not pleased with you. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. I will accept no offering from E you. eu não aceitarei as ofertas de suas mãos. Isn't that the state of the church today? Acaso este não é o estado da igreja hoje? Look at the house of the Lord. Quando você olha para a casa do Senhor hoje, você fica Because chocado. you wonder, Porque você fica pensando, Bible do they read? que tipo de Bíblia eles Because my leem? Bible tells me Porque a minha Bíblia me that diz the Lord is holy. que o Senhor é santo, The Lord is righteous. o Senhor é justo. And because he's holy, E porque Ele é he's santo, separated from sin. Ele é separado do And he pecado. demands of his people, E Ele exige do seu called povo, by his name, que se chama pelo nome dele, para se arrepender e tomar a vantagem da cruz e do sangue, e se arrepender e apartar-se do pecado e serem santos também.
But when you look at the church of Christ today, Mas quando você olha para a igreja de Cristo it is hoje, ravaged by desolation and apostasy. ela está destruída por desolação e apostasia. They are preaching a perishable gospel. Eles estão pregando um evangelho perecível. They are preaching a horizontal gospel. Eles estão pregando um evangelho horizontal. An earthly gospel that belongs only to the earth. Um evangelho terreno que pertence somente à terra. Ai! So the Lord is justified. Então o Senhor é justificado em perguntar: Where is the honor due me? onde está a honra que me é devida? Where is the respect due me? Onde está o respeito que me é If you devido? read further down there, Se você continuar lendo mais lá embaixo, ele diz: you are bringing here your lame animals. vocês estão trazendo aqui os seus animais That is the coxos. quality of worship this generation is offering. Ele está falando da qualidade da adoração que esta geração está You are trazendo bringing diante here do Senhor. your lame animals. Vocês estão trazendo aqui os seus animais coxos, Your crippled animals seus animais aleijados, that are pulling the behind part like this que, as they are- as que they are coming to estão be slaughtered. arrastando as patas traseiras assim enquanto eles estão vindo para o You bring sacrifício. blind animals that are knocking things as they are going. They knock Vocês everything, estão knocking. trazendo animais cegos que ficam batendo em tudo enquanto eles estão vindo. You are bringing diseased animals that have festering wounds. Vocês estão trazendo animais doentes que têm úlceras, The ones that are diureting aqueles que já estão deteriorando, blood. que estão já And now you want to sangrando. offer to the Lord. E agora vocês querem He oferecer ao said, Senhor? woe to the cheat. Ele diz: ai destes enganadores, Woe to the cheat ai do engano that has a healthy male que tem um animal saudável, and that has a healthy male. que tem um animal, um macho saudável, Whatever. That has a healthy male in his flock. que tem um animal macho saudável no seu rebanho. Woe to the cheat Ai daquele que engana. that has a healthy male in his flock. E entretanto ele tem um animal macho saudável no seu rebanho, That has a healthy male in his flock. que tem um animal macho saudável no seu I think I need a rebanho, translator. A healthy male. um animal macho saudável. He said, woe to the cheat Ai daquele enganador that has a healthy male in his flock. que tem um animal macho saudável no seu rebanho And offers diseased animals. e oferece animais doentes. Meaning the Lord is saying he's aware Significando que o Senhor está dizendo que Ele sabe that the way he created you, que da forma como Ele criou você, you have the capacity você tem a capacidade to give the appropriate de sacrifice. oferecer o sacrifício To apropriado, offer a holy sacrifice. de oferecer um sacrifício To santo worship the Lord para adorar o Senhor in his holiness. em sua santidade. That the way he created you, Que da forma como Ele criou he você, gave you capacity Ele te deu capacidade to know how to worship him in righteousness. para saber como adorá-lo em And so justiça. this porosity in Christianity, Então esta porosidade no cristianismo, this corruption in Christianity, esta corrupção no this cristianismo, apostasy in Christian lifestyle, esta apostasia no estilo de vida Ele says, cristão, ele it diz, is total corruption. é total corrupção. It is uncalled for. Não é Because he knows you aceitável, are capable porque ele sabe que você é capaz of offering the right holy sacrifice. de oferecer o sacrifício santo, correto. Why is the Lord judging this generation with coronavirus? Por que é que o Senhor está julgando esta geração com o Why coronavírus? did he send me to you to strike you with corona? Por que é que ele me enviou a vocês para golpear Now vocês you're com beginning to corona? understand the contradiction. Então agora vocês estão começando a entender a contradição, as controvérsias, The conflict, o conflito, the contestation a contestação that are going on. que está How acontecendo. can God the Father Como que Deus Pai come all the way from heaven, pode vir todo o caminho desde o céu, called by his prophets, the two prophets? chamado pelos seus dois And profetas? if you listen to that prophecy that brought him to Kisumu, E se você ouvir aquela profecia que o trouxe aqui
Kisumu, He says it is in the web, so you can follow it on the web. ele diz, está lá na internet, você pode ouvir But lá. he says, Mas ele diz, and the God of Elijah e o Deus de will Elias be with these two prophets. estará com os seus dois That profetas. time he lifted me up into heaven. Neste momento, ele me And I levanta saw no his céu cloud coming down. e eu vejo a nuvem dele descendo. That's why the prophecy that is more than a year old É por isso que a profecia que tem mais de um ano about the coming of the visitation of God Yahweh a to respeito Kisumu. da visitação de Deus Yahweh que estava vindo a You Kisumu, see that I see him coming from above. I am above also. Você When vê he que comes, eu I see that vejo he has his vindo tent de on the tent. cima. He covers the whole of that area, so I cannot see the tent. Então eu vejo vindo, eu vejo de cima a nuvem vindo, então eu vejo que ele cobre toda a tenda, então eu não posso nem ver a tenda. Quando eu vejo ele vindo, eu vejo de cima, então a nuvem cobra, então eu estou vendo-o de That's why in cima. that prophecy you hear when he settles on the tent, he has covered the whole tent. Então, because é he por is isso very que huge naquela up here, profecia você extremely vê huge above que you. quando ele vem sobre a tenda, ele cobre toda a tenda. E ele é muito enorme sobre No, aquela I'm talking about tenda. tent, please. Just translate. Just sober up and translate right. Yes, sir. Hallelujah. Can you do that, please, in a second? Então ele cobre totalmente a tenda, porque o profeta está vendo de cima. Ele é enorme e cobre toda a tenda. That's from above. Isto de cima. E então, At the same time, you see again, he brings me into the meeting. I'm running out with então, ao mesmo tempo, ele me traz de volta na reunião e eu estou lá fazendo a So reunião this com is as the kind of pessoas. situation Então, este é o tipo de where the situação Lord God has visited a generation onde o Senhor Deus visitou uma geração in a manner he only did in the Old da Testament. maneira como ele apenas fez no Antigo And Testamento. never ever E nunca jamais, has anybody come live on TV and radio ninguém jamais veio ao vivo na TV e na and rádio stood before people e ficou diante das pessoas, diante das and said, I nações, am calling God the Father e to disse: come eu estou chamando Deus Pai para to the vir meeting in Kisumu. para a reunião em Kisumu. E então Deus vem. So these are uncommon times. Então estes são tempos These are incomuns. uncommon days. São dias incomuns. The owner of the house has come. O dono da casa And you veio. find that corruption is still in the house. E ele descobre que a corrupção ainda está na Why casa. has he judged the generation? Por que é que ele julgou uma geração com o coronavírus? Jeremiah chapter 8. Jeremias capítulo 8, Book of Jeremiah chapter 8. o livro de Jeremias capítulo 8, ele diz o seguinte. Jeremiah chapter 8. Jeremias capítulo 8, It says, ele diz, verses 4 all the way to verse 13. versículos 4 ao 13. Say to them, Diga a eles, this is what the Lord says. assim diz o Senhor, When people fall down, quando as pessoas caem, do they not get up? elas não se levantam When mais? somebody turns away, Quando alguém se desvia, does he not return? ele não retorna ao Why caminho? then have these people turned away? Por que então esse povo se desviou? They cling to deceit. Eles persistem em se They desviar. refuse to return. Eles se apegam ao I have engano listened e attentively. se recusam a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. None of them repents of his wickedness. Ninguém deles se arrepende da sua maldade, dizendo. What have I done? Eles dizem, o que foi que eu But doesn't fiz? that right up to there? Don't you see this generation right there? Até aqui, você já não vê esta geração aqui? When I appeared into the landscape Quando eu apareci em and cena, I told the church, repent. e eu disse para a igreja, arrependa-se. Repent from the sin that is in the church. Arrependam-se do pecado que está na igreja. They asked, E eles perguntam, what have we done? mas o que foi que nós And they fizemos? said, no. E eles dizem, não. For there is therefore no condemnation in those who are in Christ Jesus. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. I said, you cannot justify sin. Então eu disse, você não pode justificar o pecado. I told you Eu te disse that sin, the fact that sin is in the church que o fato de que o pecado está na is an igreja obvious fact.
É um fato óbvio. Even you can see sins as sin. Até mesmo você pode ver pecado como And so pecado. surely nobody should have prompted you to repent. Então, certamente, ninguém te encorajou a se arrepender. If you are really born again. Se você realmente é nascido Because de the novo. salvation of the cross of Jesus Porque a salvação da cruz de Jesus is a holy salvation. é uma salvação santa. The salvation of the blood of A Jesus salvação do sangue de is the Jesus righteousness of God accredited to man. é a justiça de Deus creditada ao So where homem. is room for sin? Então, onde há lugar para o pecado, então? Why were they justifying sin in a very obvious setting? Então, por que é que eles estão justificando o pecado em um cenário tão óbvio? Where you just see that sin is in this generation. Quando você vê que o pecado está nesta geração, Sin is in this o house. pecado está nesta casa, Sin is in this congregation. pecado está nesta congregação. E ele diz, They ask, eles perguntam, what have we done? What have I done? o que foi que nós fizemos? O que foi que eu Each pursues fiz? his own course, Cada um segue o seu caminho like a horse charging into battle. como um cavalo que se lança na batalha. Even the stork in the sky Até mesmo a cegonha no knows céu her appointed season. conhece as suas estações. And the dove and the swift and the thrush, E a pomba, a andorinha e o tordo, they observe their time of eles migration. observam a época da sua My migração. people do not know the requirements of Mas the o Lord. meu povo não conhece as exigências do Senhor. Right from there you see this generation Já aqui você vê esta geração, that until the cloud of God que mesmo com a nuvem de that only Deus, came more than 3,000 years que ago veio somente há mais de 3.000 anos atrás, has now come. agora ela veio. You are still not able to tell that time has changed. Ainda assim você não é capaz de dizer que o tempo mudou? Ai! Somebody has appeared Alguém and apareceu. commanded heaven to open, and in 1 minute rain poured right in the stadium. E comandou o céu para abrir, e então em 1 minuto a chuva derramou sobre o estádio. Even the translator had not finished translating the command. Até mesmo o tradutor não tinha ainda terminado de traduzir o And comando. rain, wow! E a chuva, uau! And a big rainbow stood on my back here. Um grande arco-íris ficou aqui atrás de mim. You are not able to tell that time has changed. Você não é capaz de dizer que o tempo You mudou? can see the controversy Então você pode ver a with controvérsia this generation. com esta geração. Somebody has commanded cripples to get up and walk. Alguém comandou os aleijados para levantar e And you're andar. still not able to tell E that, você "Why? How does he command from Nairobi? ainda and there não é are capaz de 87 dizer plus stadiums and public squares gathered with cripples and blind and deaf and como mute que and ele everybody." pode comandar de Nairobi e então 87 estádios com todos os aleijados reunidos e quando ele comanda, todos começam a andar em todos os They are lugares. blind there. Haviam cegos They are lá, deaf there. haviam surdos lá, There are cripples there. aleijados The lá. lame are there. Os bancos With estavam their lá, doctors and parents and com os churches. seus médicos, os seus pais e as suas And igrejas. somebody says, "Don't worry, I will not come. I will just command from Nairobi by radio." E alguém diz, não se preocupe, eu não irei, não. Eu vou apenas comandar de Nairobi And some of através the da new people who rádio. are not members of this church, they came with their cripples there and their blind. E até and they mesmo asked, pessoas "At what novas que não time eram will the membros prophets daquela of the Lord igreja, walk in here?" eles trouxeram os aleijados deles e perguntavam, que hora que os dois profetas vão comandar para os aleijados aqui? Vão comandar cura aqui? Que When hora? the two prophets of the Lord walk in here. Que hora que os profetas do Senhor vão entrar Then aqui they told, hoje? No. E eles disseram, They are não. not coming. Não, eles não estão vindo. What do you mean? Eles disseram, como assim? They are not coming here? Eles não estão vindo aqui? Then why are we here? Então por que que nós estamos aqui? Then they said, "No, there is a healing service." E eles disseram, não, há um serviço de cura. Eles disseram, No, como? don't worry. Eles disseram, não se preocupe. Vocês estão vendo esse alto-falante aqui? They are going to come live on radio from Nairobi. Eles virão ao vivo na rádio, lá de Nairobi. And you will see things will happen. E vocês vão ver coisas acontecendo aqui. So, first of all, it's very astounding to hear such a narrative. Então, primeiro de tudo, é muito chocante ouvir uma That you narrativa come with como your cripple essa. and you're blind and you're being told
que você vem com seu aleijado, com seu cego, e então eles dizem para você que aquele que Deus está usando, o mensageiro, ele está lá em Nairobi. Ele está em Nairobi. Ele está em Nairobi. E que ele não está vindo. Então, primeiro de tudo, soa de uma forma inacreditável. É algo que te faz coçar a cabeça. Então ele vem no ar de manhã e diz, eu acabei de chegar de volta do céu. E nesta noite o Senhor me levou no céu, sabendo que haveria este serviço de cura. O Senhor estava muito ciente deste serviço de cura. E Ele me deu as folhas da árvore da vida. E eu vi as mãos dele cortando as folhas e colocando na minha mão. E ele disse, isto é para a cura das nações. Então ele disse, vai e use isto para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, sempre naquela manhã, então eu vim e falei, e você me vê dando detalhes de algumas pessoas aleijadas que vão andar, bebês, algumas pessoas bebês, outros adultos. Então eu já vi alguns aleijados que vão levantar e andar. Então, eu dei esse tipo de narrativa naquela manhã. E então eu disse, agora vocês podem fazer os seus cultos normais, porque vocês têm visitantes na casa. Toque os violinos, adore com eles, mostre para eles o que nós fazemos aqui, porque eu vou voltar para vocês a 1h da tarde, e vai ser tremendo. E algumas vezes você os ouve anunciando que até mesmo quando eu volto antes de eu voltar a 1 ou às 2, você já vai ver alguns aleijados levantar e andar, porque o fogo do Senhor já vai adiante de mim. Antes de mim o fogo vai chegar. O fogo vai adiante de mim. Então, somente de ouvir alguém vir ao vivo na rádio e fazer uns pronunciamentos como este. Então, o que é mais chocante, muito chocante é isso. Quando eu venho ao vivo no ar, então é como que quando você ouve ele falando, ele está relaxado, tranquilo. Ele não está nem um pingo em pânico que nós estamos com os aleijados aqui. E ele está falando lá e algumas vezes ele lê as escrituras também. Então ele diz, agora eu vou levantar minha mão esquerda profética aqui de Nairobi. E agora eu vou comandar que fogo saia da minha mão esquerda profética e que vá e toque as pessoas em todos os 87 estádios neste país. E naquele exato instante, é uma maravilha. Naquele exato instante, então fogo sai e você vê que imediatamente todos aqueles estádios, as pessoas são tocadas e elas caem no chão e começam a rolar. Não importa se é 8.000 quilômetros de distância ou é apenas 7 quilômetros de Nairobi aqui, ou 200 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, ou 800 quilômetros, não importa.
That alone should have astounded a generation. Somente isto já deveria ter espantado uma geração. Deveria ter despertado um povo. E fazer vocês entenderem que eu acho que o tempo mudou. Porque nós nunca antes tínhamos visto esse tipo de ministração. E ele diz, a próxima coisa, eu agora comando as pernas aleijadas para ser fortalecidas e os aleijados levantar e andar. Que agora eu comando as pernas aleijadas para levantar. No poderoso nome de Jesus. E eu cubro vocês com o sangue de Jesus. Para que os olhos cegos abram. Algumas vezes ele diz, eu vou cuspir no chão e então vou tocar os olhos de vocês com esta lama. Os olhos cegos. No poderoso nome de Jesus. Mas o caos que rompe em mais de 100 estádios, mais de 87. Um aleijado andou e as pessoas estão correndo com as cadeiras de rodas. Outro aleijado andou. Caos, caos. Todos os lugares. Por quê? Por que é que Deus está fazendo isso com estes dois instrumentos? Porque Ele está tentando despertar vocês de que o tempo acabou. O Messias está vindo. É a sua alma que Ele está tentando alcançar. Somente isto já deveria ter feito vocês se arrependerem e entrar em pânico. Mas em vez disso, alguns de vocês até tentaram caluniar. Quem pode caluniar o Senhor? E ele diz aqui que quando um homem cai, ele não levanta mais. E ele diz que quando um povo ou uma pessoa se desvia, ele não volta para casa. Então, ele está realmente acendendo a sua mente, ele está despertando as suas almas, que aquela hora tão longamente prometida na Bíblia, de retornar para o Senhor, para o avivamento das almas, para o avivamento da justiça, para voltar à santidade, para abraçar o arrependimento. Chegou. Este momento está aqui. Você vai simplesmente desperdiçá-lo? Não, você não deve fazer isso. Ele está esperando um despertamento. Então, povo abençoado, diante deste tipo de circunstância, de podridão, de apostasia e corrupção na igreja, então a nuvem vem a Kisumu em 22 de dezembro. Ouça, vamos ver o que ele diz. Por que é que ele está julgando um povo? Êxodo capítulo 5. Abra comigo em Êxodo 3. Versículo 5. Ele diz: não se aproxime, disse Deus. Tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está agora é terra santa. Vocês entenderam a mensagem de Kisumu 22 de dezembro? O Senhor espera que quando Ele vem para uma geração que Ele criou, a quem Ele sustentou, que tem vivido pela misericórdia dEle, que eles deveriam reconhecê-lo, que o Criador veio.
The Lord O Senhor has come. veio. The Master O Mestre has come. veio. The King O Rei has come. veio. But to ignore him, Mas ignorá-lo, that will be disastrous. isto será desastroso. That will not go, it won't end well. Não, isso não vai terminar bem. How can you attempt to ignore your own creator? Como você pode tentar ignorar o seu próprio Criador? How? Como? The Lord God, O Senhor Deus, the King, o Rei, Jehovah, the mighty God of Israel, Jeová, o poderoso Deus de Israel, o meu amigo, meu único amigo, the one that came only in the wilderness, aquele que veio somente no deserto, he has now decided ele agora decidiu to remember this generation, para relembrar esta geração, para dizer para that you eles are a beloved que generation, vocês são uma geração amada, that you are a chosen que generation, vocês são uma geração escolhida, that many generations longed that I visit que them. muitas gerações ansiaram But que you eu os are the visitassem. generation of the election of God. Mas vocês são a geração da eleição de Deus. And I've chosen E you eu escolhi vocês, that I can send my servants to you, que eu posso enviar os meus servos a that I may vocês, visit you para que eu myself. possa visitar vocês pessoalmente, eu mesmo. Então, Can you como? claim that you cannot Vocês detect podem alegar que vocês não podem detectar it? You can't isso, recognize que it. você não pode You say, reconhecê-lo. no, we are modern people. Vocês dizem, não, nós somos um povo moderno. No, you don't understand. Não, vocês não entendem. The airlines are arriving every night. As companhias aéreas estão chegando toda Every 2 noite. minutes there's an aircraft landing and another one taking A off. cada 2 minutos tem um avião aterrissando ou decolando em Frankfurt, em Londres, em Dubai. Um avião está pousando e o outro está We are so decolando. busy, we have no time. Nós estamos tão ocupados, não temos The tempo. aircraft engineers, every moment there is a plane they're servicing and they are about Os to engenheiros fly dos to the aviões, a cada momento eles estão preparando um avião e já colocando na pista para voar. And the flight attendants and the captains are always moving. Toda a There is no tripulação, os time. capitães estão sempre se movendo, eles não têm Because the tempo. plane has to go. Porque Every os day aviões têm has que to ir. go. Tomorrow Todo you're in dia Australia, eles the têm next que day you're in ir, o Europe, tempo the next inteiro. day you're in Hoje você está Malaysia. na Austrália, amanhã você está na Europa, no dia seguinte você está na Malásia. Today you are in Australia, Sydney, Ai, Australia. hoje você está em Sydney, na Austrália. Tomorrow you are headed again back to Amanhã New York. você está de volta em Nova York. The next week you are in Japan on the Na flight to semana Japan. seguinte você está em um voo para o A Japão. busy generation. Uma geração ocupada. How do you tell the Lord Como você vai dizer para o Senhor that you are too busy for que him? você está ocupado demais And para that's why he Ele? made me step E é forward por isso que Ele me fez dar um passo à frente e fechar. and shut down E everything. fechar tudo. And shut the E whole earth fechar toda a terra. that you may listen. Para que vocês possam ouvir. How can your creator come Como que o teu Criador pode vir visit the earth? visitar a terra? He has been called. A prophecy was given and posted. Ele on the web. foi chamado, uma profecia foi dada e postada na internet. Then he faithfully comes. Então ele fielmente vem. Like he has never done. He did only 3,000 plus years away. Como ele fez somente há mais de 3.000 anos atrás. And then he chooses a E generation então ele escolhe uma geração to make you beloved. para fazer vocês A amados. disposition of favor. Uma disposição de Many favor. generations long to see. Muitas gerações ansiaram por ver. Ai! E então ele escolhe vocês. E ele vem. How do you ignore? Somebody tell me. Como você ignora? Alguém me diga. The Lord Yahweh, whom we O know, Senhor Yahweh, a quem nós conhecemos, He demands honor. Ele demanda, Ele exige We honra. love to honor Him. Para nós amamos honrá-lo, porque nós sabemos He's worthy of all the honor. que Ele é digno de toda a honra, até mesmo para manter você vivo até este dia. Just to be giving rain and filling the Até breadbasket of mesmo the earth para every estar year, dando chuva faithfully forever. e enchendo a cesta de pão todos os anos fielmente. Shouldn't that give your honor, bring your honor before Him? Acaso isto não deveria te fazer trazer honra diante dele? Agora veja.
In the great tribulation, na grande tribulação, I have seen myself eu já me vi with the other prophet, com outro profeta, the other me, o outro eu, walking slowly, andando lentamente, tired like that. cansados assim. And on the earth, E na terra it was so dry. estava tão The seco. soil was kind of reddish brown and dusty. O That sol type, which is estava dusty, como fine dust. marrom avermelhado, empoeirado, aquele tipo de pó seco. The mountains and the hills, As montanhas e as colinas they were totally dry. There is estavam no plant. totalmente secas, não havia planta nenhuma. And when I was looking down as I walked, E quando eu estava olhando para o chão enquanto eu andava, not even one leaf grew from the soil. nenhuma única folha havia crescido no solo. Is that what you're waiting for before you can honor Jehovah? É isto que vocês estão esperando antes de honrar a Yet Jehovah is Jeová? loving you so much to prepare you for entry. Entretanto, Jeová está amando tanto vocês, preparando vocês para entrar e dizendo que vocês não foram destinados para aquela ira. Look now. Olha agora. And he's saying E ele está dizendo that when the cloud of God comes, que quando a ira de Deus vem, in Exodus chapter 3 verse 5, em Êxodo capítulo 3, versículo 5, that whenever the cloud of God comes, que toda vez que a nuvem de Deus and there's vem, only one prophet he visits in that cloud. e há somente um profeta que ele visita That is naquela true, my daughter. nuvem. Kunaye rafiki moja tu. There's only one friend he visits in that cloud. Há somente um amigo que ele visita naquela nuvem. And when he comes, E quando ele vem, then the instruction. então a instrução: Don't come any closer. não se aproxime, Remove those sandals now. tire estas sandálias agora, For the place where you are standing porque o lugar onde você está has pisando now become holy ground. agora tornou-se terra santa. And if you check the meeting that took place in Kisumu, E se você checar a reunião que aconteceu em Kisumu, it happened, that meeting was inside the house of God. aquela reunião aconteceu dentro da casa do Senhor. A casa do That Senhor. visitation came to the house of the Lord. Aquela visitação veio na casa do In other Senhor. words, the Lord is declaring Em outras palavras, o Senhor está declarando que eis the que house of the Lord a casa do has Senhor now become agora tornou-se holy ground. terra santa. Now you must remove the sandals. Agora vocês têm que remover as sandálias. The sandals of sexual sin you've been walking with inside the house. As sandálias do pecado sexual com a qual vocês estão andando dentro da The casa. sandals of the false apostle. As sandálias dos falsos apóstolos. The sandals of false prophets. As sandálias dos falsos profetas. The sandals of the gospel of prosperity and money. As sandálias do falso evangelho da prosperidade The e do sandals dinheiro. of sexual lust. As in the church. sandálias da cobiça sexual dentro da And igreja. women dressing short so men may lust E on as them. mulheres usando shorts para que os homens cobissem The elas. sandals of abortions in the church. As sandálias dos abortos dentro da The igreja. sandals of witchcraft As in the house of the sandálias Lord. da feitiçaria dentro da casa do The Senhor. sandals of adultery at the pulpit, adultery. As sandálias do adultério no púlpito. Adultério. Ele That está the house dizendo of the Lord que a casa do has now Senhor become agora tornou-se holy ground. terra santa. And so the worship must now change. Então a adoração agora tem que mudar. Did you understand Vocês estão entendendo what the Lord is saying to a o generation? que o Senhor está dizendo para uma geração? In Joshua 5:15, the same thing. Em Josué 5,15, a mesma coisa. When Joshua met the Lord God Quando Josué encontrou o Senhor Deus, again, novamente, take off those sandals. retire, remova essas This sandálias. is holy ground. Isso aqui é terra Isaiah santa. chapter 19. Isaías capítulo As we 19. begin tonight's message, Enquanto nós começamos a mensagem you must desta be asking, noite. hey, we are always beginning. E você deve perguntar, oh, mas você está sempre perguntando? When will we get into the body of the message? Quando finalmente entraremos no corpo da mensagem? Into the message itself. Na mensagem propriamente dita? Aleluia. Aleluia! The Lord speaking to a generation. O Senhor está falando com uma geração. And he says here, E ele diz aqui, Isaiah chapter 19, Isaías capítulo 19,
He says, a prophecy against Egypt. Ele diz, uma profecia contra o See, the Egito. Lord rides on a swift cloud, Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz and He's coming to Egypt. e ele está vindo ao Egito. And that is the same way He came to Kisumu. E esta é a mesma forma como ele veio a Kisumu. Because after I gave the prophecy, Porque depois que eu dei a profecia, earlier on, mais cedo, muito he antes, showed me the details how He was going to come to honor His prophets. então ele me mostrou os detalhes de como ele estava vindo para honrar os seus 2 profetas. He does not care Ele não se importa Kisumu is some rugged village, que Kisumu é uma vila rude, uma vila simples, a village. uma vila. He does not care Ele não se importa that New York que Nova York has the tallest skyscrapers, tem os prédios mais altos, that Frankfurt and Berlin, que Frankfurt e Berlim they have the top modern streets and what. tem as ruas mais top, mais He does not care modernas. about that. Ele não se importa He com does isso. not care Ele não se importa the sophistication of Sydney, com a Australia. sofisticação de Sydney, He Austrália. does not care Ele não se about importa the complexity of Melbourne, com Australia. a complexidade de Melbourne, The Austrália. modernism of Canberra, O Australia. modernismo de Canberra, Or the Austrália. power of Adelaide. Ou do poder de Adelaide e Brisbane. And the tall buildings in the E skyline. os prédios altos no horizonte. Na Coreia do Sul. Em Incheon, In Seoul. em Seul. He does not care how powerful Shanghai Ele is. não se importa quão poderoso é Shanghai, e Wuhan And e Fushan. He does not care Ele não se importa about how a modern respeito Helsinki de is. quão moderno é Helsinki e Estocolmo, Copenhagen, Londres. Remember in Egypt, Lembre-se, no Egito, he chose the rugged hills. ele escolheu os montes rústicos do He deserto made it the pavilion of his treasure. e ele transformou aquela montanha no pavilhão da sua preciosa glória. E a mesma coisa aqui, In the ruggedness of Kisumu. na rudeza de In Kisumu, the villageness. naquela vila, Shrubs and huts and com os houses. as suas favelas, as suas casinhas pequenas das suas vilas. Then he chose that Então ele city. escolheu aquela cidade e ele disse: This village. esta vila, It may not be an alpha ela city, pode não ser uma cidade but alfa, I will make it the pavilion mas of eu my farei glory. dela o pavilhão da minha In the glória villages of Africa. nas vilas da Not in África, the modernism of não Europe. no modernismo da Not in Europa, the sophistication of the big apple in Europe. não na sofisticação da grande Apple, Nova Not in York, the alphaness of Windy City, Chicago. não naquela alfa cidade do vento em Chicago, não! Going to Africa. Ele disse, eu irei à África. E ele veio todo o caminho desde o céu para as vilas da África. E ele disse, agora eu visitei os meus servos. And the consequence. E as consequências. He says, Ele diz, remove yourself. tire as suas sandálias. I have visited thee. Eu visitei a terra. So the removal of dirt Então a remoção disto and dust from the e legs, o pó dos lados. the ones that cleave on the legs, Aquele pó que fica nas pernas é muito importante. as you approach God. Quando você se aproxima de Deus. That is what the Lord is É saying. isso que o Senhor está dizendo. That the dust that sticks on your legs as you walk, Que o pó que gruda na sua perna enquanto você anda. Ile vumbi ambayo inakwama kwenye miguu zenu mnapotembea. He's saying, Ele está dizendo. you have been approaching the altar with the dust, Você tem se aproximado do altar com este pó. but not anymore. Lakini Mas tena não sio mais. tena. He said, not anymore. Ele diz não mais. Sio tena. Now you have to remove the dust and the dirt Você tem que agora remover o pó e a as sujeira. you approach Jehovah. Quando você se aproxima agora de Jeová. Porque agora ele está na casa. Ele visitou a casa. E ele está dizendo que a casa do Senhor agora tornou-se terra santa. Let me give you this vision. Deixe-me dar esta visão aqui para vocês. I was walking with the Lord Eu estava andando com o Senhor from this direction. nesta direção. Upande huu. The Lord was walking on my right O hand, Senhor estava andando do meu lado the direito, way He normally da does. forma como ele normalmente faz. The voice comes from the right side as we're walking. A voz vem do lado direito enquanto nós estamos andando. Bwana wanatembea na Bwana.
I don't know how much I can share with you. Eu não sei o quanto que eu posso compartilhar com vocês, But only one time mas somente uma vez I went before the Lord eu fui diante do Senhor and asked, "Can I see he that is speaking with me?" e eu pedi, será que eu poderia ver este que fala comigo? Because always walking and showing me a lot of Porque things that he wanted estamos done, but sempre the voice comes from the right hand andando side. juntos e ele me This is mostra now muitas very coisas. deep conversation I'm sharing with you. E a voz vem deste lado. Esta é uma conversa muito profunda que eu estou compartilhando com vocês. The Então, voice always from here, and I could not see, only the glory I see beaming. a voz sempre deste lado, eu não posso vê-lo, mas sempre vejo a glória resplandecendo aqui. But one time, Mas uma vez, quando eu perguntei, but can I see he that speaks with me? será que eu poderia ver aquele que fala That is the comigo? time he moved that night he moved a little bit forward, so I could see I saw the tremendous glorious garment and the glory, it was unbelievable. Então, naquela noite, Just a little bit forward because he wanted to show me this. ele se moveu um pouquinho à minha frente. E então eu pude ver a tremenda glória e as vestes. E a glória era tão forte que cegava. That is now the inner axis between the Lord and his Este agora é o eixo interior entre o Senhor e os seus servos. Você não pode cruzar essa linha. Mas eu decidi abençoar vocês com isso porque o mundo inteiro está sintonizado e para que vocês saibam que o Messias está vindo. Eu queria que vocês soubessem isto. Então o Senhor estava andando comigo. And I think it's about 20 July, it's either 7th July 2007, must be 20th July 2007. It's on the web. It was even published in a magazine. Eu acho que foi 20 de julho de 2007. Está em toda a internet, nós publicamos na revista. 20 de julho de 2007. And so Então, the Lord was walking with me. o Senhor estava andando comigo. And then all of a sudden, E então, repentinamente, I saw that there is a junction ahead. eu vi que havia uma One is going, uma bifurcação na frente. Não ia reto, mas um vinha assim enviesado assim e o outro virava do outro So the more lado. we approached, I began to get worried. Então, quanto mais nos aproximávamos, eu comecei a ficar preocupado. Which one will I take? Eu pensava, que lado eu vou tomar? Quando eu vi a bifurcação, eu já comecei a me preocupar. The Lord is very caring. O Senhor é muito cuidadoso. Let me share with you something. Deixa eu compartilhar algumas coisas. He will even tell you about the rocks to be careful, don't hit the Ele rock vai and so forth. até The tomar Lord is cuidado very serious. He's very e te caring. avisar a respeito das pedras do chão, para que você não tropece na pedra, você não bate na pedra. O Senhor é muito cuidadoso. Ele ama tanto a igreja que ele deu o seu único filho unigênito. Mas de qualquer forma, The junction is approaching. I'm a bit worried. estou andando com ele, então aquela bifurcação está se aproximando e eu começo a ficar preocupado, que lado eu vou tomar? Quando eu cheguei lá, Straight. porque até ali era um caminho reto. So I could see the junction from quite a distance. Então eu pude ver aquela bifurcação de uma boa distância antes. And so as we reached, Então quando estávamos chegando then lá, the voice said, então a voz disse, turn right. vire à direita. So I took right. Então eu peguei a direita. So when I turned right, Então quando eu virei à direita, now this other stretch was different from this road. agora este outro caminho era diferente do caminho onde eu This stretch estava was antes. winding, so you could not see so much overhead. Este caminho agora fazia curva, então eu não conseguia ver o que estava ali na So frente. every time there's a turn, Então toda vez havia uma curva. But in other words, in any case, it curved, but in a general direction like this. Então, embora ele fosse em curva, ele estava indo em uma direção aqui. Until we reached one point Até que nós chegamos em um lugar where it went a little bit left. onde ele virou um pouco à esquerda. Then it opened into an open area. Então ele abriu em um lugar And then aberto. when it opened into the open area, Então quando ele abriu em uma área then aberta, I saw the house of the Lord. então eu vi a casa do Senhor, a igreja. I saw the house of the Lord from a distance. Eu vi a casa do Senhor a uma distância. And then I saw the cross on top. E então eu vi a cruz no topo. On top of what was almost like a dome, but on top of No there was a topo cross. daquilo que parecia como um domus, mas era um topo daquele edifício.
Então, o que me preocupou é que aquela porta de madeira dupla em formato de arco. Então eu estava assim, por que é que a casa do Senhor está com a porta fechada? Eu estava preocupado com isso. Mas enquanto eu estava me movendo, indo em direção à casa do Senhor, e ele me pediu para olhar para cima, então eu vi a nuvem de Deus que você viu em Kisumu. Ela veio todo o caminho desde o céu e repousou naquela cruz que estava em cima do domus. Então, enquanto o Senhor estava falando, aquela porta em arco dupla abriu sozinha. É impressionante porque ela abre como que por um sensor, sozinha. E quando eu entrei, então eu entendi que nós entramos na área do altar. Então quando eu pisei no altar, eu percebi que a voz do Senhor começou a vir do altar. Então quando eu cheguei no limiar do altar, para olhar no lugar onde a congregação se assenta, e o altar era um pouco elevado. Então eu vi um oceano de cadeiras. Não era um mar, era um oceano sem fim, um oceano de cadeiras. Mas enquanto eu estava lá, então eu vi que a grama tinha crescido entre as cadeiras e cobriu as cadeiras. Então a voz falou e disse, eles costumavam adorar aqui, mas não mais. Esta visão foi publicada em uma das revistas. Mas vocês podem ver que o Senhor queria visitar a casa. Mas ele vê que não há ninguém na casa. Não há adoração na casa. Este é um problema, então. Então eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, mas eles estão te adorando todos os dias globalmente. Por que tu dizes que não há ninguém te adorando aqui? Então eu entendi que estes são os dias quando ele está procurando um verdadeiro adorador. Aleluia. Então você tem que remover o pó dos seus pés para se aproximar do Senhor. Porque agora a glória do Senhor veio à casa do Senhor. Então agora o Senhor exige a sua honra. E ele está dizendo que aproximar-se de Deus é um alto chamado. Por que é que eu estou discutindo isso com vocês? Porque a segunda parte da liberação do quarto cavaleiro, da visão da liberação do quarto cavaleiro, eu vi que a igreja tinha entrado no céu e ela estava de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. E ela estava adorando. Então, esta é uma profecia que ainda não se cumpriu. Então, a partir do coronavírus, das palavras da minha língua, você pode dizer que brevemente a igreja vai aparecer diante do Senhor. Mas podemos ver a condição da igreja? Então ele diz, remova as sandálias. Vai ser importante. Lucas capítulo 4, enquanto começamos a introdução desta mensagem, aleluia, Lucas capítulo 4, versículos 33 e 34. Lucas 4, 33, 34.
In the synagogue, Na sinagoga there was a man havia um homem possessed by a demon, possesso de um demônio, an impure spirit. espírito imundo. He cried out at the top of his voice, Ele gritou com toda a sua força: "Go away! vai embora! What do you want with us, O que tu queres conosco? Jesus of Nazareth? Jesus de Nazaré, Have you come to destroy us? vieste para nos I destruir? know who you are. Eu sei quem tu és. Thou art the Holy One of God." Tu és o Santo de Deus. Do you see the condition of the church? Vocês veem a condição da igreja? Why the Lord has to strike the earth Por que é que o Senhor tem que ferir a to terra awaken the church? para despertar a igreja? She's in a condition Ela está em uma where condição she needs help. onde ela precisa de ajuda. She's in a state Ela está em um where estado she's spiritually ailing. onde ela está espiritualmente She needs a doente. healing miracle from God. Ela precisa de um milagre de cura de Deus, de um toque de cura From the Lord. do Senhor. And yet she's crying out. Entretanto, ela está gritando: What have you to do with us? o que é que nós temos a ver contigo? You, Jesus of Nazareth. Você, Jesus de Nazaré, Get away from us. afaste-se de nós. What do you have to do with us? O que é que você tem que ver conosco? Tu, ó nuvem de Deus, Get away from us. afaste-se de nós. And they are tempted to continue worshiping in America. In their church. E eles tentaram continuar adorando na América, nas suas igrejas. Jehovah they worship. Depois que a nuvem de Deus tinha vindo, The one who sent eles the Christ adoram Jesus, the Jeová, Messiah. Yahweh, The Holy God of aquele que os Israel, my enviou, friend. Cristo Jesus e o Messias. He has O already Santo come. Deus de Israel, meu They should have amigo, been running before ele já I veio. founded the aircrafts. Kabla nifunge Eles deveriam before I estar grounded the correndo aircraft. antes de eu fazer todos os aviões ficarem no chão. Before I grounded all the aircraft Antes de eu fazer todos os aviões ficarem parados globalmente, eles deveriam ter corrido. Men of God, Homem de Deus, tell us, diga-nos what is the message? qual é a I have mensagem. seen my Lord. Eu vi o meu I have Senhor, seen God here. eu vi Deus The aqui, God of o Israel. Deus de Israel, Whom I worship. a quem eu adoro. What should I do? O que eu devo fazer? What should we do? O que nós devemos What is the fazer? message? Qual é a What is mensagem? the instruction? Qual é a instrução? They did not. Mas eles não fizeram. They said, Eles disseram: what have you to do with us? o que é que você tem a ver conosco? You God of Israel. Você, Deus de Israel, Get away from us. fique longe de nós. We don't need you. Nós não precisamos de And they você. attempted to move on with their traditional services. with E their eles services tentaram that had continuar no power, com no os seus God. cultos tradicionais, os seus cultos onde não tem poder de Deus, não tem Deus. Ai! Do you understand the judgment of Jehovah? Vocês entenderam o juízo de Why the Jeová? Lord had to send me and strike Por que é que o Senhor teve que me enviar e golpear and shut down the aircraft e fechar os aviões and shut down the e churches? fechar as igrejas? Aye. Ai! They attempted to move on. Eles tentaram And continuar. yet he came with love. He wanted to heal their spiritual condition. Entretanto, ele veio com amor. Ele queria curar a condição espiritual deles. Revelation chapter 3. Apocalipse I'm capítulo just looking at 3. the condition of the church before we move on. Eu estou apenas olhando a condição da igreja antes de continuarmos. Isto é simplesmente a introdução. Revelation chapter 3, 17, 18. Apocalipse 3, 17 e 18. You say, I am rich. Tu dizes, eu sou rico, I have acquired wealth eu adquiri riqueza and do not need a thing. e não preciso de nada. But you do not realize Mas você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, blind cego and naked. e nu.
Ai! Look at the condition of the church. Veja a condição da igreja. They say, the church in America, we are okay. Eles dizem, a igreja na América, nós estamos bem. We have everything. Nós temos tudo. Oh, the church in Europe, we are modern people. We don't worship like that. A igreja na Europa, nós somos povo moderno. Nós não vamos adorar desse jeito. A Suécia é um país moderno. Why? Because no, Por we quê? go golfing and we have. Não, porque nós we have vamos family. In Sweden, jogar we believe in golfe, family. Church is just golfe. short, 30 minutes, 40. Then we give more time for family. Então, nós damos muito valor para a família. A igreja é só 30, 40 minutos e o tempo, todo o resto do tempo, nós damos para a família. Ai! Com a família. On Sundays in Sweden, here's a popular thing. Aunties, what families visit now on Sunday, they play with Aos grandchildren. domingos na Suíça, é muito popular que nós visitamos as tias, visitamos a família e brincamos com os netos. Na wajukuu. Wanakuja na kucheza na wajukuu. Ai! Oh yes. Oh, sim! Oh, ndio. They are tempted to say they are well off. They don't need the Lord. Eles estão tentando dizer que eles estão muito bem, eles não precisam do They Senhor. are tempted to say, Eles tentaram look, we are dizer, wealthy. veja, nós somos ricos. And he says, verse 17, Revelation 3. E ele diz no versículo 17 de Apocalipse 3. Revelation 3, 17, 18. Apocalipse 3, 17 e 18. You say I am rich. Você diz, eu sou rico. I have acquired wealth. Eu adquiri riquezas And I do not need a e thing. não preciso de nada. But you do not realize Mas você não reconhece before my eyes que diante dos meus olhos you are wretched, você é miserável, digno de compaixão, pobre, blind, cego and naked. e nu. Aye. Ai! Isn't that the condition of this modern church? Esta não é a condição desta igreja moderna? The Lord comes to Kisumu. I called Yahweh. I called Yahweh down. He came. He honored it. O Senhor vem a Kisumu. Eu chamei Yahweh para descer e ele veio. Ele honrou. And you want to ignore because you say you are wealthy church in America. Look now how the coronavirus E has vocês struck. querem ignorar porque vocês dizem que vocês são uma igreja rica na América. Veja agora como que o coronavírus golpeou vocês. Aye. Ai! The wealthy church in A Australia. igreja rica na Austrália. Look now Veja agora how he has struck you and grounded the aircraft. como que ele golpeou vocês e deixou todos os aviões no chão. Aye. Ai! Look at this now. Olha isso agora. And yet before the Lord, you are totally wretched. Entretanto, diante do Senhor, vocês são totalmente miseráveis, dignos de And he says, compaixão. poor and blind E ele diz, pobre, cego and naked. e nu. I counsel you Eu te dou este to conselho. buy from me Compre de mim refined gold, ouro refinado, refined in fire. refinado no fogo. Ouro refinado I no fogo. counsel you, Eu te aconselho buy from me a comprar de mim gold refined in fire, ouro refinado no fogo. in the fire, No fogo, so you can become rich. para que você se torne rico. White clothes Compre roupas brancas to wear, para vestir-se, so you can cover your shameful nakedness. para que você possa cobrir sua vergonhosa nudez. And the salve to put in your eyes, E colírio para ungir os seus so you can olhos, see. para que você possa enxergar. This buying is not your buying. Este comprar não é como você This entende is essentially comprar. free. Isso essencialmente é de graça, apenas para fazer uma So can troca. you trade off your condition? Para dizer, você quer trocar de condição? Você quer trocar a sua condição pela minha? Eu vou te mudar. This is the condition of the church. Esta é a condição da igreja. They are tempted to move on. Eles tentaram When continuar Yahweh has visited the earth. quando Yahweh visitou a terra. Mark chapter 7. Marcos capítulo They say 7. they don't need the Lord, Eles dizem que não precisam do Senhor, and yet they really do. entretanto, eles realmente Mark chapter precisam. 7. Mateus capítulo 7, He says, ele diz, verses 20, Mark chapter 7, 20 to 23. Mateus 7, 20 a 23. He went on
Ele continuou. What comes out of a person O que sai do homem is what defiles them. é o que o torna impuro. For it is within, Pois for it is from within, é de dentro do coração, out of a person's heart, de dentro do coração dos that homens, evil thoughts come. que vêm os maus pensamentos, Sexual immorality, as imoralidades sexuais, os roubos, murder, homicídios, adultery, adultérios, greed, cobiças, malice, maldades, deceit, engano, lewdness, devassidão, envy, inveja, slander, calúnia, arrogance, arrogância, and folly. insensatez. All these evils Todos estes males come from inside and defile a person. vêm de dentro do homem e o corrompem, o tornam And impuro. you say you don't need the Lord. E vocês dizem que não precisam do Senhor. And yet when you look at today's church, Entretanto, quando você olha a igreja de she's hoje, full of this ela está cheia dessas Inside coisas her heart. dentro do seu coração. adultery, Adultério, murder, assassinato, malice, maldade, malice. maldade. Malice is like the haka and to malice somebody. They're full of malice, especially when they see the anointing of God. Malícia, maldade é quando eles falam contra uma pessoa, And I always cry for them as especialmente well. quando eles veem a You unção can't do de that Deus. because how will you enter heaven? E eu estou sempre clamando e pedindo, por favor, não façam isso. Como que vocês vão entrar no Because the céu? anointing belongs to the Lord. Porque a unção pertence ao The Senhor. present day church A igreja deste tempo needs presente the visitation that you saw in Kisumu. precisa da visitação que vocês viram em She needs the Kisumu. visitation of God Yahweh. Ela precisa da visitação In de any Deus case, it was Yahweh, promised in the Bible as the latter visitation. que foi prometida na Bíblia como a última visitação. But they have become the enemies of the anointing of God. It is Mas amazing. eles se tornaram os inimigos da unção de Deus. É When the sick was espantoso. raised by the Lord, Quando eles vêm aleijados, levantados they pelo are- Senhor. they don't want it. They don't want to see there. They want to rubbish it. They want to pay somebody to go and blackmail it in the internet. Eles ficam com raiva, eles não querem ver, eles querem jogar fora, eles querem pagar alguém para ir e caluniar na internet. Na kudhihaka. But you are blackmailing God. Mas eles estão caluniando When o the Lord Senhor. raises a cripple, Quando o Senhor levanta um aleijado pulling herself from the soil like this. que estava se arrastando no chão assim, Evelyn Acheng in Nyando. Evelyn Acheng em Nyando, Precious Njoki Kasarani here. Precious Joki aqui em Samuel Casarani, Kuria. Samuel There Curia, are so many. Andrew há Olewe. tantos, Andrew Olewe, Onyonka. Onyunka, Nyabutos, the whole family was crippled. Nhabutos, toda a família era There aleijada. are so many all over the Mishi in Mombasa. A Mishi em Mombasa, Hadija. Hadija, These Gaddafi, were cripples on the soil. que essas crianças eram aleijados And no the chão. Lord sent me and said, you can now decree the blood of Jesus. E o Senhor então me enviou e disse, agora você pode decretar o sangue de Jesus aqui. E eles There was levantaram. an explosion until today. E houve uma explosão até And the hoje. entire village, the Islamic leader, E the leader toda a of that vila, Islamic community came out Os líderes islâmicos daquela comunidade vieram and said, e disseram, this is the light of God that these two prophets have brought into this village. esta é a luz de Deus que estes dois profetas trouxeram nesta And the vila. whole village received Christ. E toda a vila recebeu Cristo. When the fallen church sees that, they don't feel good. The enemies of the anointing, they don't want to see that. They want Quando to a pay igreja somebody in the caída internet vê to go and isso, blackmail os it. inimigos de Deus, eles não querem ver isso. Quando eles veem, eles desejam pagar alguém para caluniar, para ir na internet caluniar. You cannot fight the anointing of the Você Lord. não pode lutar contra a unção de That is Deus. the Lord himself. Isso é o próprio Senhor. He will crush you. You cannot. Ele vai te esmagar. Você não pode. Leia a Bíblia. And so the church needs this anointing Então a igreja precisa dessa for her unção own personal healing. para a sua própria cura She pessoal. needs the visitation in Ela Kisumu. precisa da visitação em She Kisumu. needs the visitation of the cloud of Ela God. precisa da visitação da nuvem de Deus. I Ai, tell you the generation. eu lhes digo essa geração.
What a generation. Que geração! And he says, E ele diz, Matthew chapter 12, I'm simply focused on the condition of the Mateus church capítulo in my 12. introduction before I begin the message. eu estou simplesmente falando da condição da igreja na minha introdução antes de começar a mensagem. Can we cut it Podemos for 1 cortar second um so she pouco can para get que ela back? possa tomar água? So we have seen Então nós vimos that que o Senhor, the Lord is essentially crying out to the church. o Senhor está essencialmente clamando para a It's a very igreja. unusual place É um lugar muito incomum. to cry out to the church. Clamar para a igreja. The church that needs his visitation most. A igreja que é quem mais precisa da visitação dele. É surpreendente. And that's why E é por isso at this hour, que nesta hora, the Christians, os the cristãos, believers, os crentes, you have such a high calling at this hour. vocês têm um chamado tão alto Because you nesta look at the hora. entire world, the Porque whole você earth. olha o mundo inteiro, a Everybody terra is looking inteira. for solution. Todos estão procurando They are seeing solução. dead bodies. Eles estão vendo They are corpos losing loved mortos. ones. Eles estão perdendo They are seus confused. amados. They don't know what to Eles make out estão of this. confusos. Eles não sabem o que But this fazer could com be the isso. time for outreach. Mas este seria o tempo para This could be conseguir. the moment. Este poderia ser o momento para parar. As we wait for the translator, this Enquanto could nós be the esperamos hour pelo for you to make tradutor, substantive gain. esta pode ser a hora para que engaging with the vocês world. façam ganhos In telling them, substanciais don't worry about para the ir death of para o mundo corona. e dizer, não If se corona preocupe brings you com as down, mortes do and you're born corona. again and holy, Mesmo que o you corona are te still traga going para to the baixo, glorious kingdom of God. se você estiver However, nascer de novo, você vai para o will be reino most de Deus. terrible Entretanto, for será coronavirus muito to bring you terrível para o and find that you're not born coronavírus again. te derrubar e Or você you are born again descobrir and not holy. que você não é nascido de novo That's ou é why the nascido church de has novo e such não a é calling santo. now, a very serious calling, Então, blessed people. é por isso que agora há And so um we'll chamado wait for muito translator sério just para a disconnect, igreja, we'll wait for povo translator. Na abençoado. sasa ninasoma kwenye kitabu cha Mathayo 12:34. Before we start our message Antes de tonight, começarmos Kabla tuanze nossa ujumbe wetu mensagem usiku nesta wa leo, noite, Matthew 12:34. Mateus Mathayo 12, sura ya 12 mstari 24, wa 34. It says, ele diz, Anasema, "You broods of vipers, vocês, Enyi raça wazao de wa nyoka, víboras, how can you, again, you broods of vipers, enyi raça de wazao wa nyoka, víboras, how can you who are evil mnawezaje como kunena vocês que são ninyi mlio maus, waovu, be able to say anything good? kunena podem mambo dizer mema? qualquer coisa boa? For the mouth speaks Kwa Porque a maana boca kinywa fala hunena what the heart is full of." yale daquilo que yaliyojaza está moyo cheio o wake. coração. Hallelujah. Aleluia. In finishing this Katika introduction, Para Katika terminar kumalizia huu esta utangulizi, introdução, Ecclesiastes Eclesiastes, book of Ecclesiastes. kitabu o cha livro Mhubiri, de Eclesiastes, So chapter 9. capítulo sura ya 9. 9. It says the following, verses 3. Ele Anasema diz o yafuatayo seguinte mstari no wa versículo 3. Ecclesiastes chapter 9. verse 3. Eclesiastes Mhubiri, 9, sura ya 9 mstari wa versículo 3. 3. This is the evil in everything that happens under the sun. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. The same destiny overtakes all people. O mesmo destino é de todos. The hearts of people, Os corações dos homens, moreover, entretanto, Zaidi ya hayo, are full of evil. está cheio de maldade. And there is madness in their hearts E há loucura em seus corações. while they live. Enquanto eles vivem. And E afterward, E então, no fim, they join the dead. eles se juntarão aos mortos. So the Lord is saying Então o Senhor está dizendo that this generation needs His que visitation. esta geração precisa da sua visitação. This generation, Que esta you geração need the anointing of God the Father, precisam de Deus Pai, a that He unção may de bring Deus the Pai, life of Christ back to the church, para que Ele possa trazer a vida de Cristo de volta para a back igreja, to the life of the de believer. volta para a vida dos Because the Lord is crentes, saying porque o Senhor está That the dizendo latter
visitation que a última visitação was promised in the Bible, the latter foi visitation. prometida na Bíblia, a última visitação. And you are the chosen generation to behold, to receive the latter E visitation. vocês são a geração escolhida para contemplar a última visitação. And you need that visitation E vocês precisam desta visitação para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. And he says, E ele diz, otherwise, caso contrário, at the end of every life, no fim de cada there is vida, death. há Death morte. is to all. A morte é para And to todos. man is once assigned to E die. ao homem é dado morrer uma única vez. And to man is assigned to once die. Ao homem é destinado morrer uma única After which, vez, the judgment of God. depois do qual vem o juízo de And that's Deus. why E é por there is isso no way this generation could have ignored the visitation of the cloud of que Yahweh. não tem como esta geração ter ignorado a visitação da nuvem de Deus. Porque Deus Pai Simply elected you. simplesmente elegeu vocês, Ele escolheu vocês e deu a vocês favor e amou vocês. Então Ele disse, And I shall send you my e two eu prophets, enviarei a vocês os meus dois that profetas. I myself will now visit Então them. eu mesmo visitarei a terra. Was that a bad thing? Isso é uma coisa ruim, Especially in these days especialmente nestes dias of the coronavirus, do coronavírus, when we are preparing for the rapture of the quando church. nós estamos nos preparando para o arrebatamento da You igreja. really need the visitation of God. Você realmente vai precisar da visitação de But to Deus. simply ignore Mas simplesmente and attempt to ignorar move on, e tentar continuar, ai, that is blasphemy. isto é Whom are you blasfêmia. ignoring? Quem você está ignorando? You're ignoring God the Father. Você está ignorando Deus The Pai. cloud that did not come, A nuvem que não did veio, not come for more than 3,000 years. que não veio por mais de 3.000 anos, agora veio. And many of you, E muitos de in your vocês, worship songs, em seus cânticos de adoração, nas you igrejas, said, Lord, vocês disseram, in your prayers in the Senhor, churches, nos seus louvores nas you're igrejas. saying, Lord, Vocês estão dizendo, please Senhor, visit us. por favor, Visit visita-nos. this generation. Visite esta Please geração. come in the cloud of your glory. Por favor, venha na nuvem The da way sua you used to glória. visit in the days of old. Na forma como tu costumavas visitar And when nos the dias Lord now antigos. visits, E quando o Senhor agora again you visita, ignore. novamente você ignora. Ai, That is tremendous. isto é tremendo. That is totally unbelievable. Isso é totalmente And that's why I'm inacreditável. saying, E é por isso que eu estou you dizendo, cannot. você não Because in pode. your prayers, you've been Porque- praying that God visits this generation. Porque em suas orações vocês têm estado orando para Deus visitar esta geração. Ukiomba, Esta geração. in your worship songs, Nos seus cânticos de you say, adoração, Lord, send us your glory. você diz, Senhor, envia-nos tua glória. E quando a glória vem, You want to say, that is in Africa. você quer dizer, isso é lá na África. Is that possible? Isso é possível. One day I will make you understand how the Lord looks at the world. Dia eu vou fazer vocês entenderem como que o Senhor olha para a terra. Por quê? After the cloud came down in Kisumu, Depois que a nuvem desceu em Kisumu, and then the Ancient of Days appeared to me então o ancião de dias apareceu para mim in a tremendous em dream. um tremendo sonho. And I saw him from afar. E eu o vi de longe, In that dream, and I trembled. naquele sonho, e eu tremi, Because I realized this is porque eu entendi, este é o Senhor. I'm talking about the person of God the Eu Father. estou falando a respeito da pessoa de Deus Pai. The person of God the A Father. pessoa de Deus Pai. And so the next thing I realized very fast, because I thought I'd seen him far, and I trembled. He made me know that's the Lord. Então, a próxima coisa que eu entendi muito rápido é quando eu vi ele à distância. Então, eu entendi, esse é o Senhor. You just translate what you hear. So when I saw him from afar, I trembled because he made me understand that is the Lord. Porque quando eu vi a uma distância, eu tremi, porque ele me fez entender, este é o Senhor. But the next thing I Mas realized, a próxima coisa que eu percebi he was é there. que, ele estava ali. He was very close. Ele estava muito próximo agora. Once he
E uma vez que ele me capturou minha atenção e me fez ficar estático, então ele se virou. Então ele colocou muitas pragas entre ele e eu. O coronavírus, os gafanhotos e algumas que estão vindo. Então ele fez isso. Ele disse, diga para eles, o país inteiro. Então ele olha a terra como um país. Então você não pode dizer que ele visitou a África. Depois disso, ele golpeou a terra com 2 pragas agora. Ele não visitou a África. Ele visitou a terra inteira. E ele espera que a terra inteira o reconheça. Ele é o Criador. Ele é aquele que deu Jesus para a terra inteira. Ele é aquele que escolhe onde ele vai visitar e quando. Ele não vê cor. Ele apenas abençoou o seu povo baseado na condição do coração. Aleluia! Então ele está dizendo, a remoção das sandálias, que a nuvem de Deus agora está exigindo na casa. Isso significa que Deus está pedindo para nós restaurarmos a reverência de volta à adoração. Reverência a Deus. Honra a Deus. Respeito para com Deus. E a humildade diante de Deus. Obediência a Deus. Contrição diante de Deus. Sinceridade para com Deus. Santidade para com Deus. Removendo o pó e a sujeira. Isso é arrependimento. Santidade a Deus. Arrependimento de volta à casa. Retidão diante do Senhor. Consagração ao Senhor. Que nós restauremos a santificação em nossas vidas cristãs. Para que Ele possa restaurar o remorso, a tristeza aos nossos corações. Penitência e arrependimento. Ele está dizendo, Deus tem um alto padrão para aqueles que quiserem aproximar-se dele para adorá-lo. Ele está dizendo, a remoção das sandálias significa restaurar reverência na igreja, reverência a Deus na igreja, honra a Deus na igreja, respeito a Deus na igreja, humilhação em nossos corações na igreja, obediência a Deus na igreja, para que quando Ele disser, prepare o caminho, nós obedeçamos. Contrição em nossos corações, sinceridade a Deus nos nossos corações, santidade a Deus nos nossa adoração, a retidão de Deus em nossas vidas. Ele está nos pedindo para restaurar a consagração nas vidas dos crentes, para que nós coloquemos de volta a santificação no centro da adoração a Deus. Que nós deveríamos restaurar o remorso nos nossos corações. Que nós deveríamos trazer de volta a penitência e o arrependimento aos nossos corações. Ele está dizendo, Deus tem um alto padrão neste tempo, porque a nuvem está na casa. É um alto padrão para aqueles que se aproximarem dele para adorá-lo. Então, com esta introdução, este pano de fundo,
Eu creio we are set out to begin the message tonight. que agora nós estamos prontos para começar a mensagem nesta noite. Probably we can begin this message tomorrow. Talvez nós possamos começar esta mensagem amanhã. It's better we begin it tomorrow É melhor nós começarmos amanhã, because it is a long message. porque é uma longa mensagem. So it can take time for the Sunday service. Então, nós poderemos ter tempo no culto de domingo, se vocês The way concordam, we agreed today. da forma como nós concordamos hoje. That about 4 o'clock, 5 o'clock we start. Que por volta das 5 horas da tarde, amanhã, nós começamos. For those of you who want to receive Jesus, Aqueles de vocês que querem receber please Jesus, repeat this very wonderful prayer, the best prayer ever you can say in your por life. favor, repita esta maravilhosa oração, a melhor oração que você pode fazer em sua Say, vida. precious Jesus, Diga, precioso I Jesus, repent today. eu me arrependo hoje And I receive you today e eu te recebo hoje in my life, em minha vida, in my heart, em meu coração, as my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Please forgive me for all my sins. Por favor, perdoa-me por todos os meus pecados Establish holiness in my life. e estabeleça a santidade em minha vida. Keep my name in the book of life, Mantenha o meu nome no livro da vida the Lamb of God do Cordeiro de Deus, inside heaven. dentro do céu. When you come for the church, Quando tu vieres para a igreja, por favor, remember me lembra-te de mim. in the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. I'm born again today. Eu nasci de novo hoje. It's a very powerful thing you've done. Father, in the mighty name of Jesus, Pai, no poderoso nome de Jesus, bless all the mighty billions tuned in globally. eu abençoo todos os grandiosos bilhões que estão You sintonizados sustain hoje. them in the holy salvation of Jesus. Que tu os sustentes na santa salvação de Jesus. And that they will be the Christ ambassadors of this time, E que eles sejam os embaixadores de Cristo deste the tempo, light of the world. a luz do mundo. I ask you to provide for them. Eu te peço que tu proveja para For those who eles, have received Christ, para aqueles que receberam Jesus. secure them. Proteja-os, Keep them safe mantenha-os seguros during this time. durante este In the mighty tempo, name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. Amém. So you can go ahead and call somebody, celebrate, write somebody WhatsApp, tell them I am Então born você again. pode ir adiante e ligar para alguém ou mandar uma mensagem no WhatsApp e diga: eu nasci de That is a novo. very mighty day in your life. Este é um dia muito grandioso em sua I'll see you vida. tomorrow, probably 4 p.m., 5 p.m., between 4 and 5 we have begun. Eu os verei amanhã entre 4 e 5 da tarde. Nós vamos começar Sunday service. para o nosso culto de domingo. Que o Senhor os abençoe. Shalom. Obrigado, Shalom. Muito obrigado. Shalom. Today. Shalom, obrigado.